Bem, gente, então, na nossa aula anterior, nós falamos sobre o equilíbrio químico, não é? Para que um sistema possa estar em equilíbrio, tem que ser um processo reversível e fechado, tá? Quando é que um sistema reversível e fechado entra em equilíbrio? Quando as velocidades da reação direta e inversa se igualam. Um processo reversível implica dizer que eu tenho duas reações ocorrendo simultaneamente, uma no sentido direto e a outra no sentido inverso. Consequentemente, eu vou ter duas velocidades, a velocidade do sentido direto e a velocidade do sentido inverso. Quando é que um sistema reversível e fechado entra em equilíbrio? Quando essas velocidades se igualam. E ao se igualarem, elas ficam constantes. Se as velocidades ficam constantes, isso implica dizer que as concentrações de reagentes e produtos que é um fator que influencia na velocidade, também estão constantes. E aí, se eu tenho um gráfico que me mostra o comportamento da concentração de reagentes e produtos em função do tempo, esse gráfico também pode me indicar o instante que este sistema entra em equilíbrio, que é o instante onde as concentrações de reagentes e produtos se igualam. Ok? Bom, e aí nós vimos alguns fatores que provocam um deslocamento no equilíbrio, que foi o princípio de Chatelier. Não é? Bom, no equilíbrio iônico, que é esse módulo agora, nós iremos pensar de forma análoga ao equilíbrio molecular. A diferença é que, em vez de ser um equilíbrio molecular, eu vou ter íons, tá? Mas o princípio é o mesmo. Quando é que um sistema vai entrar em equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta e inversa se igualam. E aí, com esse conceito, nós podemos determinar também a constante de equilíbrio para um equilíbrio iônico. Só que essa constante de equilíbrio vai ser chamada de KI, constante de ionização ou de dissociação. Por quê? Porque se eu tenho um composto iônico sofrendo uma dissociação, o que a gente determina é a constante de dissociação. Se eu tenho um composto molecular sofrendo ionização, a gente tem a constante de ionização. A diferença entre ionização e dissociação é se a substância que está em meio aquoso é, já era um composto iônico e apenas está só separando um íon de outro, aí é uma dissociação. Se é um composto molecular e passou agora a apresentar íons, então nós estamos fazendo uma ionização, tá? É muito simples você saber identificar quando é que é uma dissociação e quando é uma ionização. Numa dissociação, a ligação que faz a interação que forma a substância, que forma a molécula, é iônica. Já a ionização não, é covalente. Por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico, o hidrogênio interage com o cloro compartilhando um par de elétrons para adquirir estabilidade, tanto o hidrogênio como o cloro. E quando eu coloco o ácido clorídrico em meio aquoso, tá, ele sofre uma quebra. E como o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele fica com um elétronzinho do hidrogênio, deixando o hidrogênio com carga positiva e o cloro com carga negativa. Ou seja, eles não eram íons e se tornaram íons. Então, nós efetuamos uma ionização. Já o cloreto de sódio, sal de cozinha. O sódio espontaneamente cede um elétron para o cloro, que também espontaneamente recebe esse elétron. Tá? O sódio quer perder um elétron para adquirir estabilidade e o cloro quer receber esse elétron para adquirir estabilidade. Então, quando um átomo ganha ou perde elétrons, ele deixa de ser um átomo e passa a ser um íon. Então, o cloreto de sódio é formado por uma ligação iônica, que enquanto solução aquosa, sofre uma separação de seus íons. Tá? Então, a gente fez uma dissociação, ok? Bom, e aí nós podemos determinar o que a gente chama de grau de ionização ou grau de dissociação, que vai ser a razão entre o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Se esse grau de ionização for maior ou igual a 50%, o eletrólito, que é a substância que está gerando íons em solução, é forte. Se estiver entre 5% e 50%, é um eletrólito moderado, e se for menor ou igual a 5%, o eletrólito é um eletrólito fraco, tá?
Isso a gente usa muito para determinar se um ácido ou uma base é fraca ou forte, certo? Bom, como é que a gente determina a constante de ionização ou de dissociação? Mesma coisa que a gente fez lá no equilíbrio molecular. Concentração dos produtos sobre concentração do reagente, tá? Certo? E aí, essa constante de ionização, de equilíbrio é chamada de constante de ionização, KI. Se o que nós estamos efetuando for o estudo de um equilíbrio de uma substância ácida, então a constante de ionização ainda pode ser chamada de constante de ionização de um ácido, que a gente chama de Ka. Se for de uma base, a gente vai chamar de Kb, constante de ionização de uma base. Quanto maior for o valor da constante de ionização, mais forte será o ácido, mais forte será a base. Ok? Certo? Bom, tá? Então, tanto aqui a gente pode falar da constante de ionização do ácido como da base, eu já comentei isso aí com vocês. Quanto maior for esse valor, mais forte será o ácido ou a base. Tá? A lei de diluição de Ostwald relaciona o grau de ionização com a concentração da substância, do eletrólito. Tá? Então, se o grau de ionização for um valor muito pequeno, abaixo de 5%, tá? Da expressão da constante aqui da lei de Ostwald, tá? O denominador é retirado. Se o grau de ionização for menor que 5%, tá? Aí você usa essa mesma expressão, só que não tem o denominador. Se for um valor muito alto, aí a gente usa o denominador também. Tá certo? Bom, aqui está a observação que a gente falou, né? Se o grau de ionização for um valor muito baixo, tá? Abaixo de 5%, então a lei de Ostwald fica só a concentração do eletrólito vezes o grau de ionização ao quadrado. Pronto. Equilíbrio iônico da água. Gente, aqui é importante que esse tópico é muito corriqueiramente abordado no Enem e vestibulares. O que acontece com a água? A água, eu falei ainda há pouco, ela se auto-ioniza, tá? Uma pequena quantidade, mas ela se auto-ioniza, gerando o íon H+, e o íon hidroxila, o íon de hidrogênio, ou hidrogênio iônico, e o íon hidroxila. Podemos também representar esse íon de hidrogênio como um íon hidrônio, que é o H3 ou mais, que é o que na realidade acontece. Na realidade, quando a água sofre ionização, o íon H+ da água se une a outras moléculas de água, formando o íon hidrônio, tá? Para efeito didático, a gente convencionou dizer que forma somente o íon H+ e o íon hidroxila, tá? Então, qual é o tópico importante aqui? Íon H+ ou íon hidrônio representa a mesma coisa, ok? Tá? Representa o processo de ionização da água, de auto-ionização da água, tá? Bom, então, experimentalmente, verifica-se que para um litro de água, apenas 10 a menos 7 moléculas de água sofrem esse processo de ionização. Observe que a proporção, para cada uma molécula de água que sofre ionização, eu vou ter um H+ e um OH-. Tá? Então, a proporção é de 1 para 1 para 1. Se eu estou dizendo que apenas 10 a menos 7 moléculas de água sofrem esse processo, e a proporção é de 1 para 1 para 1, eu vou ter 10 a menos 7 H+ e 10 a menos 7 OH-. Por que eu estou falando isso? Porque, vamos escrever o que a gente vai chamar de produto iônico da água. Vamos escrever a expressão da constante de ionização da água, que vai ser quem? Concentração dos produtos, que é H+ e OH-, dividido pela concentração do reagente, que é o meu reagente, água. Só que a concentração da água é constante. O produto entre duas ou mais constantes é sempre uma terceira constante. Essa terceira constante que a gente chama de produto iônico da água, que nós iremos chamar de Kw.
tá? Qual vai ser o valor de cada água? Eu acabei de comentar. Para 1 litro de água, apenas 10 a menos 7 moléculas de água sofrem ionização, gerando 10 a menos 7 H+, e 10 a menos 7 hidroxila OH-, tá? Substituindo esses valores na expressão do produto iônico da água, a gente vai ter 10 a menos 14. Beleza? Tá? Então, o valor do produto iônico da água está aqui. Ó, se você tiver com um materialzinho aí, você pode até sublinhar, tá? Deixar em destaque. Tá? O valor do produto iônico da água, 10 a menos 14. Certo? Equilíbrio iônico da água vai gerar íons H+, e íons H- com 10 a menos 7 mol por litro de concentração. Certo? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque é daqui que a gente vai tirar a escala de pH e pOH, que é o potencial hidrogênio iônico e o potencial hidróxido iônico. E sabendo trabalhar com a escala de pH, a gente consegue determinar se um meio é ácido, básico ou neutro. Tá? Então, muito importante isso aqui. Ok? Então, daqui a gente consegue deduzir que o pH vai variar de 0 a 14. Tá? Já já a gente chega nele. Deslocamento de equilíbrio e efeito do íon comum. Veja só, o que acontece aqui? Para o deslocamento do equilíbrio, a gente vai seguir os mesmos critérios que a gente seguiu do equilíbrio molecular, com uma diferençazinha, com um acréscimo. Ora, como eu tenho um equilíbrio iônico, tá? Ou seja, eu tenho íons nesse equilíbrio, pode ter um outro fator que a gente não estuda no equilíbrio molecular porque não tem íons, que é o efeito do íon comum. Ora, vamos supor que eu vou perturbar esse equilíbrio colocando uma substância, tá? Ó, veja aqui, nesse caso ele está dizendo que vai colocar o hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio, também meio aquoso, vai liberar o íon Na+, ó. Veja que eu tenho este equilíbrio e estou adicionando a ele, perturbando ele, com a adição de uma substância que vai gerar um íon que está presente nele. Ou seja, olha só, é como se eu estivesse, ao adicionar o hidróxido de sódio a esse equilíbrio, é como se eu estivesse aumentando a concentração do íon de sódio. Ora, e aí segue aquele critério. Se eu estou aumentando a concentração do íon de sódio, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de consumir o que eu estou aumentando. Quem é que consome aqui o íon de sódio? O sentido inverso. Num equilíbrio químico, eu tenho duas reações ocorrendo simultaneamente: a reação direta e a reação inversa. Tá? Numa reação, reagente é consumido, produto é formado. Então, para a reação direta, tá? O cianeto de sódio é consumido e é formado íons de sódio e íons cianeto. Na reação inversa é ao contrário. Os íons são reagentes, portanto, serão consumidos, e o cianeto de sódio é formado, portanto, como produto, vai ser formado. Tá? Se eu estou perturbando esse equilíbrio, colocando uma substância que tem um íon em comum entre eles, eu estou aumentando a concentração desse íon. No caso aqui do nosso exemplo, é o sódio. Então, é como se eu estivesse aumentando a concentração de sódio. E aí o equilíbrio, estou perturbando ele. Ele vai querer se deslocar no sentido de consumir o que eu estou aumentando. Então, nesse caso, vai ocorrer a reação inversa, vai ocorrer mais do que a reação direta. E aí o cianeto de sódio, a sua concentração aumenta e o cianeto diminui. Tá? A mesma análise que nós fazemos no equilíbrio molecular, a gente faz também aqui. A diferença é que tem esse outro fator, que é a presença de íon comum. Tá? Bom, vamos ver aqui um outro exemplo. Por exemplo, vamos supor que nesse equilíbrio aqui mesmo, como ele usou de exemplo. Bom, aqui nesse equilíbrio, vamos supor que, ó, nesse aqui, do íon comum, vamos supor que nesse equilíbrio eu adicione um ácido. O que vai acontecer? O íon H+ do ácido consome, interage com o íon hidroxila para formar água. Então, o íon de hidrogênio, ó, apesar de não ser comum, mas reage com a hidroxila, né? Neutralizando. É assim que são as reações de neutralização. Se eu tenho um ácido,
A gente neutraliza esse ácido com uma base. Né? Então, os íons de hidrogênio do ácido vão interagir com o íon hidroxila da base, consumindo, e aí diminuindo a concentração dele. E aí o que, que acontece? Eu estou perturbando esse equilíbrio, retirando ou diminuindo a concentração de hidroxila. O equilíbrio vai se deslocar para produzir isso, no caso da reação direta. Nesse caso, a reação direta vai ocorrer mais do que a reação inversa. Tá? Bom, só mostrando isso porque são equilíbrios que são muito corriqueiros, esses equilíbrios de neutralização, certo? Bom, vamos para frente, tá? Bem, não se preocupe, depois eu volto para resolver os exercícios, tá? Vamos mais para frente aqui. Deixa eu terminar a parte de conteúdo e aí eu volto para resolver os exercícios. Não se preocupe. Bom, então, ó, aquilo que eu falei para vocês, a importância da gente saber aquela historinha do produto iônico da água. Que aí, agora, isso aqui é corriqueiro, gente. Potencial hidrogênio iônico e potencial hidroxilo iônico. Sorensen, ele equacionou duas expressões que nos dá ou nos informa a tendência ou a vontade de uma solução em gerar íons H+, ou de gerar íons hidroxila. Sabendo disso, nós podemos identificar se um meio, uma solução, seja ácido, básico ou neutro. Veja só. Ora, como a água é uma solução neutra, quando é que uma solução é neutra? Quando a concentração de íons de hidrogênio é igual a de íons hidroxila, tá? Bem, como experimentalmente a gente verifica que para a água, né, para a água pura, para 1 litro de água, apenas 10 a menos 7 moléculas sofrem ionização, formando 10 a menos 7 H+, e 10 a menos 7 OH-. Tá? Então, a água pura é uma solução neutra, porque a quantidade de hidrogênio é igual à quantidade de hidroxila. A quantidade de íons hidrogeniônicos é igual à quantidade de íons hidroxila. Tá? Se eu coloco uma substância na água que faz com que a concentração de íons de hidrogênio aumente, consequentemente a de hidroxila diminui. E aí o meio é ácido. Quanto maior a quantidade de íons de hidrogênio presente, maior será o caráter ácido. E vice-versa. Se eu coloco uma substância na água que faz com que a concentração de hidroxila aumente, consequentemente a de hidrogênio diminui. Então o caráter básico aumenta. Tá? E aí, através dessas expressões, que a gente vai chamar de expressões de Sorensen, a gente consegue determinar o pH e o pOH de uma solução neutra. Tá? O pH menos o log da concentração de íons H+, e o pOH menos o log da concentração de hidroxila. Tá? Bom, então, como eu falei para vocês, como a solução que a gente botou como exemplo, a água pura, é uma solução neutra, tá? Vamos substituir a concentração de íons H+, pela concentração de uma solução neutra, que é 10 a menos 7, que a gente acabou de comentar. E aí, como é que eu resolvo esse logaritmo? Você pega o expoentezinho, coloca na frente do log. Aí fica menos 7, multiplicando o log de 10. Só que o log de 10 é 1. Tá? E aí, menos com menos mais, pH igual a 7. Tá? Então, solução neutra, tanto pH como pOH, tanto potencial hidrogeniônico como potencial hidroxiliônico é 7. Beleza? Daí, eu posso chegar à seguinte propriedade, que pH mais pOH é igual a 14. Portanto, se o pH diminui, o pOH aumenta. E vice-versa. A soma entre essas duas grandezas é sempre igual a 14. Tá? Então tá aqui, ó, solução neutra, tá? Concentração de íons H+ igual a concentração de íons hidroxila, que é igual a 10 a menos 7. E esse valor foi obtido experimentalmente, tá certo? Tá? Bom, quando é que uma solução é ácida? Ora, eu comentei ainda há pouco, quando a concentração de íons de hidrogênio aumenta. Tá? Se a gente aumenta a concentração de íons de hidrogênio, o que vai acontecer com o pH? Diminui. Tá?
E se a concentração de íons H+ aumenta, o caráter ácido está aumentando, tá? Consequentemente, o caráter básico diminui. Então, o pH vai ter uma escala de 0 a 14, de tal forma que o pH 7 caracteriza a solução neutra, pH abaixo de 7. Por que abaixo de 7? Porque nós vimos que quando a gente aumenta a concentração de íons H+, o pH diminui, tá? E aí, se aumentando a concentração de íons H+, eu estou aumentando o caráter ácido. Então, quanto menor o pH, maior a acidez, tá? Consequentemente, se o pH for maior que 7, quem está aumentando agora é o caráter básico. Então, ó, 0 a 14, tá? pH 7, neutro. Abaixo de 7, ácido. Acima de 7, básico. A soma do pH mais o pOH é 14. Então, se o pH diminui, consequentemente o pOH aumenta. E vice-versa. Ok? Quando estivermos resolvendo exercício aqui, aplicando essas duas definições, vocês vão ver o quanto tem questão de Enem, de vestibulares, tá, abordando esse assunto. Então, não pode passar por esse tópico sem saber a escala de pH. Tá? Então, aqui, essa tabelinha que a gente usa muito, ó. pH menor que 7, solução ácida, tá? Consequentemente, a concentração, ó, quando você vê a substância entre colchetes, eu estou representando a concentração dessa espécie química. Então, a concentração de íons H+ é maior que 10-7 e, consequentemente, maior que hidroxila, aquilo que eu falei. Se uma característica aumenta, a outra diminui. Tá certo? Beleza, gente? Tá? Tá aí, ó, potencial hidrogênio iônico, como eu falei aqui, ó, 10-7, ó, pH 7, a escalinha de pH. Quando um aumenta, o outro diminui. Isso, tá? Cálculo da concentração. Aqui eu já mostrei, é bem fácil. Tá? Você baixa o expoente do logaritmo, só tem que lembrar que o log de 10 é 1, tá certo? O que são indicadores ácido-base? A gente aprende isso lá no primeiro ano, quando estuda funções inorgânicas, não é isso? São substâncias que mudam de cor na presença ou de meio ácido ou de meio básico. Aqui nós temos, nessa tabela, nós temos alguns exemplos de indicadores. Por exemplo, a fenolftaleína, em meio ácido, é incolor. Solução neutra, ela é incolor, mas em solução básica, ela assume a cor rosa. Né? O alaranjado de metila, na presença de um ácido ou em solução ácida, ela assume a cor laranja. Né? Tanto em solução neutra como em solução básica, amarelo. Papel de tornassol, em solução ácida, vermelho. Isso aqui a gente não decora não, tá, gente? Há alguns aqui que a gente, de tanto trabalhar em exercício, a gente acaba memorizando. Mas, normalmente, ele quer apenas que você associe esses indicadores, fornecendo as características dele, para identificar se um meio é ácido, básico ou neutro, e aí associar isso com a escala de pH. Tá? Por exemplo, a fenolftaleína. Se eu coloco a fenolftaleína e me deu um meio rosa, tá? A solução apresentou essa coloração, e eu sei que essa coloração indica que o meio é básico, eu já sei que o pH vai ser maior do que 7. O pH daquela solução é maior do que 7, porque é meio básico. Né? Se eu, por exemplo, tenho aqui, coloco a laranjado de metila em uma solução e apresentou, a solução passou a apresentar uma cor laranja, eu já sei que o pH dessa solução vai ser menor do que 7. Por quê? Porque quando o indicador assume a cor laranja em uma solução, está indicando para mim que é uma solução ácida. Tá? E soluções ácidas têm pH menor do que 7. Ok? Outro exemplo, se o azul de bromotimol, ó, tá? Coloco ele em uma solução e ele apresentou, a solução passou a apresentar uma cor verde, qual é a conclusão que eu tiro? O pH dessa solução é 7. Por quê? Porque quando o azul de bromotimol assume a coloração verde em uma solução, está indicando que ela é neutra. Ela nem é ácida, nem é básica. Tá? Então, o seu pH é 7. Então, isso aí é que é cobrado de você. Tá?
saber associar o comportamento do indicador com o pH do meio. Ok? Bom, então veja só, vamos para frente aqui um pouquinho. Bom, vamos lá. Bem, deixa eu abrir aqui, eu vou descompartilhar aqui bem rapidinho o livro e vou compartilhar aqui um arquivozinho do outro. Deixa eu ver aqui. Tá? Pronto. Não, isso aqui é o próximo tópico. Vou compartilhar aqui só para mostrar como é que a gente faz aquele cálculo do potencial hidrogênio-iônico e quando é que um meio é ácido, como é que a acidez aumenta, tá? Só um minuto. Vamos aqui, compartilhar. Veja só, gente, ó. Eu tenho uma solução onde a concentração de íons H+, é igual a 10 elevado a menos 6. Tá? A concentração de íons H+, nesta solução é essa. Tá? Eu vou chamar aqui de solução A. Solução A. Pronto. Tem uma outra solução que eu vou chamar de solução B, que nós vamos ter a concentração de íons H+, vou aumentar aqui um pouquinho. Espera aí, viu? De 10 a menos 3. Ora, veja só, a primeira coisa que você tem que ter aqui é saber que o 10 a menos 3 é um valor maior do que 10 a menos 6. Tá certo? Primeira coisa, cuidado com o expoentezinho negativo, tá? 1 milésimo é maior do que 1 milionésimo, tá certo? Então, 10 a menos 3 é um valor maior do que 10 a menos 6, tá? Isso implica dizer que na solução B, a quantidade de íons H+ é maior do que na solução A. Que informação eu tiro daí? Que a solução B ela é mais ácida do que a solução A, pois a quantidade ou a concentração de íons H+ na solução B é maior do que o da solução A, tá? Bom, agora vamos determinar o pH de cada solução, tá? Veja, a gente acabou de concluir que a solução B é mais ácida. Por quê? Porque a concentração ou a quantidade de íons H+ nela é maior do que na A. Tá? 10 a menos 3, repetindo, 10 a menos 3 é um valor maior que 10 a menos 6, 1000 vezes maior. Tá? Como é que eu determino o pH? O pH é igual a menos o log da concentração de íons H+. Pronto, a fórmula é essa. Tá? Bom, para a solução A, concentração de íons H+ é 10 a menos 6. Então, ó, pH vai ser igual a menos o log de 10 a menos 6. Ora, como é que eu resolvo isso? Muito simples. Você pega o expoente e traz para frente do logaritmo. Tá? Então, pH
vai ser igual. O menos da fórmula, abre parênteses. O expoente é quanto? Menos 6. Isso que multiplica quem? Quem foi que sobrou? Log de 10. Tá? Então, agora, ó, pH, estou fazendo passo a passo, viu? Igual a menos com menos, mais. Então, 6 que multiplica, o log de 10 é 1. Portanto, o potencial hidrogênio iônico é igual a 6. Pronto. Agora, ó, ficou fácil aqui, né? Ó, se você pensar direitinho, quanto é que vai dar o pH aqui agora? Vamos fazer a mesma coisa, ó. Só que agora, em vez de ser 6, aqui vai ser quanto? 10 a menos 3. Né? Aqui, em vez de ser 6, vai ser menos. Mesmo processo, ó. Tá? Mesma coisa. Então, veja que a acidez aumentou. Não, a solução B, nós vimos que ela é mais ácida, porque 10 a menos 3 é maior que 10 a menos 6. E o que aconteceu com o pH? Ó? Diminuiu. Por isso que, tá? pH abaixo de 7, solução é ácida. Quanto menor o pH, mais ácida é a solução. pH igual a 7, solução neutra. Desculpe. pH maior do que 7, solução básica. Tá? E o pH vai variar de 0 a 14. E a soma do pH mais pOH é sempre 14. Se o pH é 6, o pOH vai ser 8. Se o pH é 3, o pOH vai ser 11. Tá? Então, gente, nossa próxima aula, nós iremos resolver os exercícios. Tá? Dessa parte de equilíbrio iônico e da parte de determinação do potencial hidrogênio iônico e hidroxilo iônico. Gente, alguma dúvida? Não, sem dúvida. Não. Certinho?